Olá, ouvintes da Rádio Madalena, eu sou a Maria Rita Kel, esse é mais um programa Conversa Solta, e eu estou muito contente hoje que um amigo de um amigo consegui o contato do André Lozano, a pessoa foi a Noemi Araújo, vou agradecer ela aqui diretamente, e o André Lozano é advogado criminalista, é isso, né, André? Isso. Uhum. E no momento, quer dizer, o motivo que eu trouxe ele, que tem uma causa muito polêmica aí, ele está defendendo o Paulo Galo pela tentativa de tacar fogo no Barba Gato, né? Foi engraçado porque alguém me disse, mas não dá para fazer política com violência. Eu falei, isso não é violência. Violência você faz contra pessoas, contra animais. Eu quero saber o que você acha disso, né, André? Claro. Isso pode ser, no máximo, uma transgressão, né? Isso pode ser um vandalismo até, dependendo de como você for considerado. Mas não é violência. Então, eu quero começar te perguntando isso. Né? Vamos falar de muito mais coisas, mas já que esse é o tema do momento, tentar incendiar um monumento em homenagem a um matador de índios, a uma pessoa que... Enfim, o paulista tem muito orgulho de seus bandeirantes, mas a gente sabe o que custou, que vidas custaram esse desbravamento dos sertões, né? Você acha que isso é um ato de violência? Boa tarde, Maria Rita. É um prazer estar aqui com você, primeiramente. É um prazer falar com os ouvintes. E, primeira questão, eu não vejo como um ato de violência, porque, como você mesmo disse, Maria Rita, a violência é quando utilizamos a força, utilizamos algo contra pessoas, contra animais. Nesse caso, é uma pedra, é algo que não sente dor, é algo inanimado, não tem vida. Podemos até dizer que se trata de uma obra artística, e daí eu pessoalmente, acho muito feia a estátua do Duvidoso. Borba Gato. A primeira vez que passei lá na frente do Borba Gato, eu era estagiário. Eu olhei e falei, como alguém tem coragem de colocar algo tão feio aqui? Né? Mas algumas pessoas acreditam que seja uma obra de arte, né? E isso daí está dentro da estética que cada pessoa acha mais bonita. Eu tenho certeza que não se trata de um ato de violência, é um ato que causa, que chama atenção, que muitas vezes que a visão do fogo, né, o fogo em si é algo que chama a atenção das pessoas, é algo que faz com que as pessoas fiquem comovidas. Porém, naquele ato, o Paulo, o Galo, o Danilo Bill e os demais manifestantes não colocaram a vida de ninguém em risco, não colocaram a integridade física de ninguém em risco. O que eles fizeram foi um ato em que colocou-se fogo nos pneus e fez fumaça, porque também a gente tem que deixar claro, pedra não queima. É verdade. E é uma estátua de pedra, não é uma estátua é uma estátua de pedra, pedra não queima. Então, Então, nem ao menos iria destruir a estátua. exatamente, não tinha nem capacidade de destruir a estátua, porque como que você vai destruir uma pedra? No máximo, deixá-la chamuscada. Que seria bem simbólico, né? Exatamente, é o simbolismo que existe nessa manifestação. Aliás, a manifestação em si é algo simbólico, é algo que Sim. precisa da simbologia para que dê certo. Vejam só, quando as pessoas saem às ruas em apoio ou em desaprovação a qualquer governo, a quantidade de pessoas que saem nas ruas é algo que é importante, porque demonstra simbolicamente o apoio ou a repulsa àquele governo, as bandeiras que são colocadas, os dizeres que estão nos cartazes, tudo isso é simbólico, como toda manifestação. A manifestação por si só não consegue mudar o mundo, ela consegue trazer discussões para que a situação seja modificada, para que aquelas pautas entrem no radar da opinião pública ou mesmo dos poderes públicos. E você acha que houve alguma repercussão por esse lado? Não para aquelas pessoas que concordam com a prisão dele, mas com as pessoas que não concordam. Você viu alguma repercussão, algum debate? Sim, vi, com certeza. Eu acho que o objetivo do Paulo Galo e dos demais manifestantes era justamente trazer essa discussão à tona.
eles buscavam era fazer com que a sociedade tratasse dessa questão, que são as homenagens a figuras que promoveram o genocídio da população indígena, que promoveram a escravização dos povos negros, que muitas vezes violaram o corpo de mulheres. E essa discussão foi trazida em toda a sociedade. Eu posso dizer aqui, olha só, no meu condomínio, 2 porteiros, eles vieram falar comigo, falando, olha, eu vi que você está defendendo o rapaz que botou fogo lá no Borba Gato. Pô, eu acho... Um deles falou, olha, tinha que fazer isso mesmo, onde já se viu uma estátua assim? O outro falou, olha, eu acho que foi muito importante para a gente ter essa discussão. Eu estava indo visitar a Jéssica, encontrei na 89, quando a Jéssica ainda estava presa, e na entrada da 89 havia um policial militar muito novinho, bem jovem. E Desculpa, 89 é o ano de 89? Não, em 89 você era uma criança. O que é Não, 89? 89 DP. Ah, desculpa, isso você tem que explicar 89, para mim, desculpa. os ouvintes É que não advogado sabem. criminalista falou 89 como se todo mundo soubesse, né? Todo mundo sabe. Eu já estava pensando, nossa, você é velho, hein, cara? Em 89 É, já era velho. Tá bom, não, desculpa. já perguntaram até se era, não, mas 89 você foi na rádio fazer o quê? Né? Tá, na Mas delegacia número na, 89. na 89 DP, falar com a Jéssica, que tinha um policial muito jovem, um policial negro, e que ele me perguntou se eu era o advogado da Jéssica, do Galo e do Bill. Eu falei, sim, sou sim. A gente começou a conversar e ele falou, olha, eu me sinto incomodado toda vez que eu passo na frente da estátua do Borba Gato e vejo aquela estátua. Ah, Ele falou que morava naquela região e ele falou, olha, eu me sinto incomodado de passar na frente porque essas figuras mataram meus ancestrais, escravizaram meus ancestrais. Veja uhum. só, um Que bom que policial ele tem essa militar. consciência, né? Exatamente. Eu tenho um vizinho aqui que é super conservador e ele falou, olha, eu não sei se foi a melhor forma de manifestação. Eu acho que não foi. Ele me dizendo, né? Ele, eu acho que não foi a melhor forma de manifestação. Porém, é uma discussão necessária. E é um vizinho super conservador, já Uhum. inclusive mais velho, né? Nas discussões de condomínio, de vez em quando, ele adota pautas um pouco até reacionárias e veja só, atingiu toda a sociedade. Concordando ou discordando do método, eu acho que a sociedade viu que era necessário a gente fazer essa discussão. Era Uhum. preciso fazer essa discussão. Agora, quando a gente vai discutir o método, quem tem que falar se o método foi adequado ou não, não sou eu, é a justiça. Eu acredito que tenha sido adequado. Por quê? Porque outras manifestações foram feitas colocando caveiras ao lado da estátua, simbolizando a morte, jogando tinta vermelha, simbolizando o sangue dos povos indígenas, da população negra, e isso não entrou em discussão. Existem projetos de lei a nível federal, municipal e estadual, se a gente for falar aqui de São Paulo. Então, esses projetos não são discutidos, não entram no radar político. Uhum. Estátuas como essa, que prestam homenagens a pessoas que promoveram a morte, ainda estão aí. Isso é Sim. uma questão que tem que ser discutida de forma séria e não para apagar a história. Isso é importante a gente dizer, não se busca apagar a história. Se busca retirar essas estátuas dos locais de homenagem. Ou se não, Uhum. ressignificar essas obras para que elas deixem de ser homenagens e passem a ser memoriais. Sim, porque se fosse também para marcar a história, por que não tem uma estátua de Zumbi dos Palmares? Né? Dei o exemplo primeiro que me ocorreu, né? Mas muitas outras figuras históricas que lutaram por causas mais interessantes do que capturar índios, né? Que não é uma luta, é uma caçada e injusta, né? Aliás, me parece que os indígenas, além de tudo, não se prestavam à escravidão, né? Quer dizer, ninguém se presta à escravidão, mas os africanos conseguiam continuar trabalhando, os indígenas morriam, né?
Então, nem ao menos dá para dizer, não, mas foi para o progresso do país. Claro que a escravidão não foi para progresso nenhum, foi só para o enriquecimento dos fazendeiros, né? Mas eu quero lembrar uma outra coisa. Durante a prefeitura Haddad, que houve uma secretaria boa de direitos humanos e uma comissão da verdade municipal aqui, não é? Foi aprovada uma escultura que está no Ibirapuera, porque acho que o Brasil foi o único país que não tinha feito nenhum monumento aos mortos e desaparecidos. Tem na Argentina, tem no Uruguai, tem no Chile, em todo lugar aqui não tinha. E não sei se você conhece esse monumento, não? Não conheço. Tá, então eu vou Realmente te não falar, conheço. eu sei que você não é ignorante, é porque ele é discreto mesmo. Quem está indo para o aeroporto, passando para o Ibirapuera, perto da Bienal, à direita, esse monumento foi feito pelo Rui Otaki, que é um artista plástico também, neto, filho da Tomi Otaki. É muito bonito, são várias, como se fossem estacas assim, chapadas de ferro, algumas enferrujadas e outras lisas, não sei como é que chama esse ferro que é tratado, e com nomes gravados dos 460 mortos e desaparecidos da ditadura militar. E entre elas tem uma espécie de lança atravessando, né? Uma lança amarela assim atravessando. Eu digo para você e para muitas pessoas porque ele é discreto. Então, na época, um monte de gente se mobilizou, teve uma inauguração, mas as pessoas passam e não prestam atenção. E muitos ouvintes aqui também não devem ter visto. Então, olhem para a direita, ou quando vocês estiverem indo para a Bienal, para Moema, ou para o aeroporto, está lá, né? Mas, vejam bem, assim, por falar em questões simbólicas, né? O Brasil demorou tanto para ter uma comissão da verdade, em relação aos outros países que tiveram imediatamente quando acabaram as ditaduras, que às vezes, indo de táxi para o aeroporto, eu mostrava para o taxista, olha, é uma homenagem aos desaparecidos da ditadura, e eles diziam, ué, mas então não vão investigar, não vão fazer uma homenagem ao Exército também, que também se arriscou para combater os terroristas? E você veja como se essa visão de que eram terroristas, eram pessoas que estavam matando gente, jogando bomba, por isso que eles foram presos, torturados e mortos, essa visão se difundiu. E a tal da teoria dos dois lados, como se fossem dois lados em igualdade de forças, não é? Se difundiu também. Eu sempre faço esse teste, principalmente com motorista de táxi, que é a pessoa que você fica mais tempo conversando, né? Eu não fico tanto tempo conversando com o caixa de banco, ou com o garçom do bar, ou com o jornaleiro, mas com os motoristas de táxi. E eles, a grande maioria diz isso. Não investigaram o outro lado, esses caras que morreram aqui eram terroristas, já que a gente está falando aqui, né? Você falou de um ato simbólico contra um monumento a um matador, né? Como é que você entende a dificuldade de entender outros monumentos no Brasil? Isso não é sua área, mas estou conversando com um ser humano, não só com um advogado, né? Sim, não, e assim, eu amo história. A história foi determinante para eu entrar na faculdade de Direito. É uma das minhas matérias preferidas. E aí, não diga. inclusive, antes de prestar vestibular para Direito, eu pensava em ser professor de História. Não diga, que legal. Agora, essa questão é interessante porque as pessoas elas acreditam que existia igualdade de condições, né, Maria Rita? Como você mesmo Sim, disse, sim. olha, eles não conseguem ver que eram pessoas que estavam lutando contra um Estado opressor, Uhum, contra um Estado ditador. E quando a gente uhum, está lutando contra um Estado autoritário, contra assassinos, porque é uhum, isso que o Brilhante Ustra era, é isso que o Médici era, é uhum, isso que o Castelo Branco foi, eram uhum. Costa e assassinos. Silva. Costa e Silva foi bem, bem violento também. A repressão Costa e começou. Silva, Ele inaugurou o pior período da repressão, que depois continuou no Médici, né? sim, agora, são todos assassinos. A gente Uhum, não tem que falar, tem que dar o nome aos bois. Eles são pessoas que devem entrar na história como ao lado do Saddam Hussein. uhum. Ninguém pensa nisso, né? Ninguém pensa nisso. O desejo deles era ser como Saddam Hussein, era ser como Hitler. O desejo Uhum, deles uhum, não era ser como Gandhi. Eles não estavam uhum, lá colocando um Estado a serviço do povo, mas uhum, eles estavam escravizando o povo para colocar a serviço dos seus aliados.
Não à Não toa, necessariamente do Estado, do seu poder pessoal, né? do seu poder pessoal, não à toa que a desigualdade do Brasil aumentou tanto durante a ditadura militar, que a corrupção aumentou tanto durante a ditadura militar, que os crimes, que a criminalidade no Rio de Janeiro tenha chegado a níveis elevadíssimos durante a Os ditadura esquadrões da militar. morte surgiram ali, não foi, André? Exatamente. Aliás, toda a política de morte da polícia está ligada a períodos ditatoriais, seja a Primeira República, que também tinha muito autoritarismo, seja o Estado Novo com Getúlio Vargas, seja justamente com a ditadura militar inaugurada em 64 e que foi dado o golpe final em 68. Todos esses períodos, eles contribuíram para o autoritarismo das polícias, para o autoritarismo do judiciário, do Ministério Público, das instituições brasileiras. E as pessoas que lutavam contra esse autoritarismo, elas não estavam lutando em pé de igualdade, elas lutavam pela democracia, isso que as pessoas não conseguem entender. E quando você luta contra o autoritarismo, você não vai jogar beijos, você não vai matar a pessoa de amor. Você vai ter que... Essas pessoas colocavam as suas vidas em risco para que nós pudéssemos, para que hoje nós possamos viver numa democracia. Essas pessoas morreram para que nós pudéssemos estar aqui conversando, ter liberdade de expressão. Uhum. Essa é a verdade. Eles não estavam lutando contra um Estado que respeitava a lei. Eles estavam lutando contra um poder que desrespeitava todo o direito humano, inclusive a vida. É de uma boçalidade enorme falar que tem que homenagear os militares que morreram nesse período, porque qualquer militar, mesmo praça, que estivesse nesse momento defendendo o Estado é um mau caráter. Era um mau caráter. Às Porque, vezes um desinformado também, né? Porque tinha muita gente desinformada. sim, talvez desinformado. E daí, A então, imprensa era censurada, né? Só para é, só dar um refresco para alguns, que às vezes tinha gente que depois falava, nossa, olha só, que a imprensa era censurada também. porque eu vejo muita gente falando, a gente não ouvia notícias sobre corrupção, né? Ouve. Dá vontade de você falar assim, então, você já ouviu falar em censura, cara pálida? Pelo Sim. amor de Deus, pequeno gafanhoto, vamos lá. Por que que o Estadão publicou os Lusíadas Receita de bolo. completos? Pô, não é porque eles queriam enaltecer o Camões, Uhum, uhum. né? Pô, pelo amor de Deus. Até porque o Camões já havia sido publicado antes. Eles não Eles não estavam, precisavam. não era E tinha as inédito. receitas de bolo, você não lembra? Não tinha nascido Provavelmente ainda, né? tinha as páginas que vinham com receitas. De repente, na página de política, na página de opinião, vi uma receita de bolo, uma receita de pudim. Então, A gente provavelmente, sabia. essas receitas de bolo, essas receitas de pudim, os Lusíadas, talvez fosse notícia sobre corrupção. E Maria Uhum. Rita, o que Ou acontecia sobre a violência também, né? ou sobre violência também, mas sobre algo que o governo não queria divulgar. E Maria Rita, o que acontecia com a pessoa, com o jornalista que cada vez mais buscasse notícias contra o governo? Eu não estou falando eu não estou falando de uma resistência armada. Eu estou falando de Entendido. uma O jornalista resistência queria se informar, queria informar o seu leitor. exatamente jornalista, que quer informar seu leitor de uma resistência informativa, que a Uhum. arma dele é a caneta e o papel, Uhum. que ele busca informar contra os desmandos do autoritarismo, os desmandos de uma Uhum. ditadura. Se Uhum. esse jornalista insistisse em continuar publicando esse tipo de matéria, esse jornalista não voltaria para casa. A família Era. dele estaria em risco. Uhum. Vladimir Herzog morreu por conta Sim, disso. E o claro. Vladimir Herzog, em momento nenhum, foi para a luta armada. Uhum. Ele era jornalista, exato. Uhum. Agora, Rubem Paiva também não Rubem, foi para lutar nada. a gente temos uma série de pessoas que morreram sem ter qualquer relação com a luta armada. Certa vez, no início da minha advocacia, eu conversei com uma senhora que não tinha nenhuma relação com
manifestações, não tinha nenhum envolvimento político, e falou que enquanto ela estava tendo uma manifestação e ela teve que voltar do centro até Santana andando. E no Uhum. meio ela passou tinha que passar pelo exército. Ela foi brutalmente estuprada pelos soldados que lá estavam. E ela não pôde prestar queixa sequer disso. Veja só, ela não tinha envolvimento político. Ela estava Aham. voltando do seu trabalho, ela trabalhava num banco, inclusive, estava voltando do seu trabalho para sua casa, teve que passar no meio do exército, desse pessoal bonzinho, né, que estava só protegendo a nação, Aham, claro. Estuprando alguns aqui e ali. Era estuprando a mulheres. caixinha deles. Era a caixinha Exatamente. deles. A caixinha Uhum, deles era o corpo feminino. uhum. Então, E olha só, a muitas gente vezes não das está. presas também, das prisioneiras também, né? Sim, também das prisioneiras, assim, mas esse exemplo é muito marcante. Quando ela me falou, assim, eu Claro. entrei em choque, porque imagina só, ela não tinha dado qualquer motivo para que o exército colocasse a mão nela. Uhum, uhum. Ela não participava da luta armada, Ela ela só não era uma pa- mulher. ela só era uma mulher, porque e aqui eu não estou falando que se justifica fazer qualquer violência contra qualquer mulher ou contra qualquer pessoa em nome do autoritarismo. O que eu estou falando Claro. é para aqueles desinformados ou mau caráteres, porque tem muito, né? Veja o nosso presidente, mas para aqueles desinformados ou para aqueles mau caráteres que falam, olha, a ditadura só foi atrás de quem estava aprontando alguma coisa? Não, não foi. Ela ia Uhum, atrás, ela estuprava mulheres por passar no meio do exército enquanto voltavam para casa. uhum, uhum, Era esse o motivo. Então, uhum. morreram pessoas que sequer tinham participação na luta armada. Conversando com um amigo que participou da resistência, ele me falou, a primeira coisa que eu tinha que saber era que eu não podia falar meu nome, porque se eu falasse meu nome, eles paravam de me torturar naquele momento, iam atrás da minha família e começavam a torturar minha família, inclusive meu Nossa, filho, que era uma nossa. criança. Aham, aham. Sim. Salvo engano, salvo engano, não lembro se foi a Amelinha que deu esse Ah, é depoimento, possível. Aham, aham. e Sim. falou: Olha, a minha filha me viu verde e perguntou, mãe, por que você está verde? Uhum, E eles não uhum. levaram a filha dela para que ela se sentisse confortada. Levaram Levaram para a ela filha dela se para mostrar: apavorar. olha, se você não falar, quem vai ficar verde é a sua filha. Nossa. Aham. É, o que é, quer dizer, enfim, não sei se é um depoimento meu esse, mas é, o triste durante a Comissão da Verdade, que foi uma comissão tão importante, demorou tanto, né? O Brasil foi o último país, muitos anos depois, décadas depois que a Argentina, Uruguai e Chile já tinham feito suas comissões da verdade e da justiça, né? Colocando torturadores na cadeia, coisa que aqui foi só da verdade, tantos anos depois, e eu percebi que as pessoas não queriam saber, a maioria das pessoas. Por isso que eles perguntavam se a gente não ia investigar o outro lado, né? E foi durante a Comissão da Verdade, durante os trabalhos da Comissão da Verdade, que esse que então não era presidente, era um deputado, foi elogiar o Coronel Ustra numa sessão da Câmara. A sessão era da Comissão da Verdade. E ele foi elogiar o pior torturador. E quem esperaria que ele fosse virar presidente? Né? Nós tratávamos esse ser nefasto como piada. É. E Agora, deixa eu te perguntar, em termos jurídicos, não é? Na presidência, esse homem, ele cometeu já delinquências que poderiam ser punidas? eu acho que é mais fácil a gente perguntar quais ele não praticou, né? Não, mas para os ouvintes, assim, é legal ter uma coisa técnica mesmo sobre algumas Sim. delas. Não, Porque a gente claro, fica muito claro. na base do palpite, né? Ah, esse cara, esse genocida, esse não sei o quê. Mas, assim, o que você pode apontar de importante? Claro, senão, se fosse apontar Juri, todos, a gente pega até 8 da noite. Mas, a gente tem que falar de dois tipos de crimes. Os crimes comuns, que são uhum, crimes que qualquer pessoa pode praticar e que estão sim, previstos no Código Penal e na legislação penal extravagante. Por exemplo, o uhum, crime de prevaricação, que claramente ele uhum, praticou ao não tomar providências quando lhe chegou ao conhecimento que havia corrupção em seu governo.
Uhum. Prevaricação, para quem não conhece, é varrer para baixo do tapete o que incomoda, né? Basicamente, é o funcionário público que deve tomar uma atitude e não a toma. Então, Uhum, o uhum, que acontece? Eu, como particular, se eu vejo um crime acontecendo, eu não preciso tomar nenhuma providência. Por quê? Porque eu sou uhum. um particular, eu não tenho um cargo público, eu posso escolher atuar ou não atuar. Se eu quiser, eu posso, inclusive, prender em flagrante, se eu quiser. Agora, eu não Tá. preciso tomar Uhum, essa providência. O uhum. funcionário público, seja ele quem for, seja eleito, concursado, comissionado, seja ele civil ou militar, não importa. No momento em que ele tem o conhecimento da prática de um crime, ele é obrigado a atuar. Ele não pode escolher se vai ou não atuar. E o Uhum, presidente, ele atua numa função pública, ele é um funcionário público. uhum, Ele nos serve como, não é que ele é uhum. meu empregado, não é isso. Ele não é meu funcionário, Serve ao mas Estado. ele é funcionário do Estado, ele serve à nação. Uhum. Então, ele tem a obrigação de zelar pela nação. No momento em que ele não toma nenhuma providência, ele está praticando crime de prevaricação, que é não tomar uma providência quando isso deva ocorrer. É É a não sua fazer o que a lei responsabilidade. determina. Uhum. Exatamente. Quer dizer, não comprar as vacinas, por exemplo, que Hum, várias empresas ofereceram, seria hum. prevaricação. Na verdade, nesse caso, não é prevaricação, porque ele tem a discricionariedade. O que é isso? Ele tem a opção política de escolher qual vacina ele vai comprar, por causa do preço, da eficácia, ele pode, é, por opção política, decidir qual vai comprar ou não. Já no caso de verificar a corrupção, chegar ao É conhecimento, a obrigatório. corrupção ele não Uhum. apurar, é prevaricação. Agora, a questão da compra das vacinas, ela pode ser enquadrada como crime de responsabilidade, que daí não é um Uhum. crime comum, mas é um crime que somente agentes políticos cometem, Uhum. que são a compra da vacina, se ele não explicar por que ele não comprou a vacina da Pfizer, por que ele Uhum. demorou para entrar em negociação com as demais farmacêuticas, por que ele tentou sabotar o contato com os chineses que produziam a Coronavac, tudo Uhum. isso, se ele não deixar bem explicado, isso daí entra em crime de responsabilidade, que não é um crime que nós, cidadãos todos, podemos cometer, mas que somente agentes políticos podem cometer. E, assim, quando a gente está falando do presidente do Jair Bolsonaro, o que não faltam são crimes de responsabilidade. Eu acho que ele acorda e pensa assim, qual crime de responsabilidade eu vou praticar hoje? Porque aí temos uma enormidade de crimes de responsabilidade, começando pela questão da compra das vacinas, mas o apoio às, às manifestações antidemocráticas, ao fechamento do STF, o ataque Uhum. ao Congresso, o ataque aos ministros, o que A mais que é? tentativa desse golpe com esses tanques de guerra fumacentos aí. Isso foi, Exatamente. enfim, apesar de ter sido ridículo, mas a intenção era pela força mesmo, né? Era causar, era causar instabilidade. Era causar Uhum. instabilidade. Inclusive, eu acho que o Paulo Guedes e o Bolsonaro devem responder por crime de responsabilidade, porque eles estão empobrecendo a população brasileira, eles Uhum. estão controlando a inflação por meio do desemprego, eles estão mantendo o dólar alto para garantir os interesses daquelas pessoas que os apoiaram, que são os piores empresários que existem. O empresário, via de regra, é alguém bom, é alguém que contribui Uhum. para o crescimento do país. Agora, existem Uhum. empresários que só olham para o próprio umbigo e só querem um enriquecimento próprio rápido. Então, Uhum. para esses empresários é bom que haja desemprego, porque os salários vão lá para baixo. É bom que o dólar esteja alto, porque eles exportam e produzem gastando menos. O Paulo Guedes e o Bolsonaro, eles estão mantendo o desemprego alto e o dólar alto, não é por uma questão de erros, são acertos que eles estão cometendo. São políticas mesmo, são cálculos políticos. Exatamente, são cálculos políticos que eles estão acertando, sabendo as consequências que isso trará para o Brasil e para a população. Então, se a gente quiser elencar crimes de responsabilidade, há pouco tempo atrás eu vi que alguém tinha feito uma lista e havia mais de 100 crimes de responsabilidade. Então, crimes de responsabilidade não faltam.
razões para impeachment não faltam. A questão é, o momento político é propício ou não. E o que precisa para ser propício, André? Porque as manifestações, acho que em tempos de Covid, elas aconteceram uma atrás da outra, depois pararam, né? Enfim, acho que nós estivemos nelas, não sei você, mas eu, meus amigos todos, eu estive pararam. Eu estive lá como observador da OAB. Olha só, que interessante. Então, mas agora deu-se um tempo para ver se reúne fôlego para uma mais expressiva, né? Mas o que mais você acha que é necessário? Hoje o Bolsonaro ele tem amplo apoio no Congresso. Ele está vendendo o Brasil para políticos corruptos. Nem todo político é corrupto. Quando eu falo políticos corruptos, eu estou falando aqueles que estão utilizando, que estão dando favores em troca de benefícios ou dinheiro. Mas o Bolsonaro ele está vendendo favores para políticos corruptos e, com isso, ele mantém uma base considerável no Congresso. Mas hoje, então, como é que perdeu o voto impresso? Desculpa te interromper. Como é que perdeu o voto impresso? É que o voto impresso seria muito... Primeiro que é uma emenda constitucional. Então, para isso passar, precisa de muito mais apoio do que ele tinha. Mas veja só que ele teve mais de metade do Congresso. Agora, mas em termos de votos, ele teve mais votos a favor do voto impresso do que contra. É verdade. Agora, ele tem uma boa parte do Congresso no bolso, né, na mão, e então dificilmente o impeachment passe. Além disso, ele está em conluio com o Arthur Lira, que vai manter isso daí engavetado até quando ele achar conveniente. Lembrando que o Lira ele vale tanto quanto uma nota de R$3. Então, no momento em que ele quiser bandear para o lado de cá, ele vai bandear sem problema nenhum. Quando ele achar que não, vamos supor, isso é uma esperança. A gente às vezes tem alguma esperança nos canalhas também, né? Quando os canalhas perceberem que apoiando o Bolsonaro eles perdem, não se reelegerão, talvez eles se acanalhem pelo menos por uma boa causa, né? Continuarão sendo canalhas, mas... Eles vão abandonar o Bolsonaro, isso eu não tenho dúvida. A questão é quando. E hoje, pautar um impeachment no Congresso é muito perigoso para eles, porque nós, como população, colocaríamos o dedo no nariz deles, mostrando: você apoiou o Bolsonaro, você não votou contra o impeachment. E eles não querem isso, eles não querem esse constrangimento. Isso, eles vão abandonar, mas eles vão abandonar em 2022. Agora, para a esquerda também, para o PT, não é nada interessante esse impeachment. A gente tem que deixar claro isso também. Para o PT levar em banho-maria, isso daí é muito, muito mais interessante, porque o impeachment hoje, ele bagunçaria o baralho. Hoje, a tendência é que o Lula seja eleito, talvez até em primeiro turno, ou se não, se for para segundo turno, ele vai com um candidato extremamente enfraquecido, que é o Bolsonaro. A chance do Bolsonaro ganhar é mínima. Precisa acontecer o Bolsonaro ganhar novamente as eleições. O Lula ele está indo para uma campanha relativamente tranquila. Agora, se o Bolsonaro ele sai do jogo, ele abre espaço para alguém. E quem será esse alguém? Será o Dória? O Dória que, para mim, não tem diferença nenhuma com o Bolsonaro, além do Dória ter um pouquinho mais de educação e se vestir melhor. Eu costumo dizer que o Dória é o Bolsonaro de Lacoste, mas me perguntam: olha, mas se fosse o Dória e o Bolsonaro no segundo turno, quem você votaria? Pô, eu vou para a praia, sei lá, espero o meteoro cair. Olha, eu vou dizer, eu voto no Dória, porque não é genocida. Eu não gosto do Dória, eu não quero Dória, eu concordo totalmente com você, é um Bolsonaro de Lacoste. Mas o Bolsonaro, ele tem, eu quero saber como é que você avalia isso como advogado. Me parece que o efeito dele sobre a sociedade, quer dizer, o que ele promove, o aumento das ruindades comuns, vulgares, da banalidade do mal, que não é bem isso que a Ana Arendt está dizendo, mas, enfim, das maldades banais, para não usar o termo da Ana Arendt, que confunde o campo. O aumento das maldades banais que você vai vendo nos jornais,
ele cria ele cita esse lado que todos nós procuramos controlar. Quer dizer, de vez em quando eu tenho vontade de bater em alguém, né? Mas eu não faço. Bom, digamos se eu fosse homem, digamos se eu fosse forte, mesmo assim eu não faria. Mas quando começa a ver um clima, vai lá e bate mesmo, vai lá e mata mesmo, vai lá e... muita gente se autoriza. Eu tenho a impressão, não sei o que você acha disso, que a violência banal está aumentando. Você Mas o vê no Dória contribuiu noticiário. muito com isso também. Quem? O Dória contribuiu muito com isso. Olha só as declarações que ele dá a favor da polícia matar. Não, a violência da polícia, sim. Você sabe que uma das recomendações da Comissão da Verdade foi a desmilitarização das polícias. Né? Por que continuam militares, como se estivessem em guerra contra a população? Sim. Mas eu estou falando dessa violência assim, do vizinho contra o outro. Olha, Essa que está inflada, eu do acho cara que que bate na mulher até matar, enfim. eu acho que nesse caso que o Dória ele inaugurou essa mentalidade, porque o Dória ele foi eleito aqui como prefeito de São Paulo com essa proposta anti-PT, Uhum, disseminando inclusive fake news uhum. contra o PT. Eu estou falando do PT porque era o principal adversário dele era o Haddad. Se fosse o Boulos, seria contra o PSOL. Se fosse o Márcio França, seria contra o PSB. Sim, mas é que o Mas, PT é o partido que se coloca mais claramente à esquerda, né? Quer exatamente. dizer, o PSOL também, mas o PSOL é pequeno, não ameaça. Naquele momento, o PT era o alvo. Uhum, Naquele momento, o PT era o uhum, alvo. Mas veja só, o Dória, para ser escolhido como candidato do partido aqui em São Paulo, a prefeito, uhum. ele precisou fraudar as eleições internas do PSDB. Isso daí Ah, não é a segredo para prefeito ou a ninguém. governador? Para A prefeito. prefeito? Ah, Para prefeito, ele precisou uhum, fraudar as eleições internas do PSDB. Ele, a todo momento, promove um discurso do bem contra o mal. A única uhum, coisa que ele fez melhor do que o Bolsonaro, e daí, sinceramente, não é mérito dele, é mérito dos estrategistas e das pessoas que trabalham com pesquisa dele, uhum, foi a questão da Covid. Que isso daí, não, sinceramente, não é porque eu duvido, eu não vejo bondade no Dória. Eu, uhum. eh, Entendo perfeitamente. eu não consigo ver bondade no Dória. Sinceramente, eu acredito que ele tenha visto isso como uma oportunidade dele se descolar do Bolsonaro e falar, olha, eu sou alguém da direita palatável. É um rato abandonando o navio. É o rato abandonando o navio, né? Afinal, ele era o Bolsodória. É verdade, é verdade. E, e a campanha dele para prefeito destoa muito pouco do que foi a campanha do Bolsonaro para presidente. Destoa muito pouco. Inclusive, para governador, ele usava as mesmas fake news contra o Márcio França que o Bolsonaro usava contra o PT. Ele Hum. aproveitava-se das fake news do Bolsonaro contra o PT para ganhar do Márcio França aqui para governador. Eu não vejo nada diferente, além de alguém um pouquinho mais inteligente e que, por conta da inteligência, venderia o Brasil de uma forma muito mais fácil e muito menos escrachada do que o Bolsonaro. Eu, Uhum. sinceramente, eu não tenho problema nenhum em dizer, eu não voto no Dória e não voto no Bolsonaro de jeito nenhum, porque nenhum E dos não dois vota está no no campo Dória nem democrático. contra o Bolsonaro, porque a gente não tem esse risco, Nem, porque segundo turno vai Lula e eu, talvez contra o Bolsonaro. Mas se precisasse, eu não votaria nele nem contra o Bolsonaro. nem contra o Bolsonaro, eu não voto no Bolsonaro nem contra o Dória, e no Dória eu não voto nem contra o Bolsonaro, Se fosse essa porque opção, você votaria nulo. não votaria nulo, porque na minha opinião, eles não são pessoas que estão no campo democrático. Ambas as pessoas não Uhum. estão no campo democrático. É diferente, por exemplo, de um Tasso Gereissati, que eu posso ter minhas diferenças políticas com ele, está no campo democrático, o Rodrigo Maia está no campo democrático, até mesmo a Uhum. Semineto está no campo democrático. Agora, o Dória eu não consigo vê-lo no campo democrático. Ele já está fora do campo democrático, só que ele se finge de democrata. Ele Entendi. se Uhum. ele tem, até porque como ele é mais bonitinho, como ele é mais arrumadinho, ele é mais, né, ele coloca aquele pullover no ombro e fica palatável, daí parece que ele é um democrata. Na verdade não é, ele é só mais um que está lá para sugar o Estado e colocar os interesses dele, dos seus aliados
a população trabalhando em prol dos interesses dele e dos seus aliados. Deixa eu te fazer uma pergunta, a gente está meio no fim, mas eu acho que, quer dizer, está longe do seu campo de experiência, mas certamente você tem reflexão. Está longe pelo tempo, não é? Que você é bem mais jovem, mas o que você acha que foram os efeitos no Brasil de ter sido o único país dos que tiveram ditadura que fez uma anistia para os dois lados? Que efeitos você acha que esteve até hoje no país? Que não puniu, não tentou punir, pelo menos, enfim, torturadores, etc. Nós não fizemos as pazes com a história. Com isso, a história ela acabou não sendo colocada a limpo. Veja só, na Argentina, até por ter uma população menor e bem instruída, aqui no Brasil nós temos a instrução, a população foi dada já no governo Fernando Henrique, muito recente. Até o governo Fernando Henrique, o analfabetismo era enorme. Os índices de analfabetismo eram enormes. Na Argentina, não, era uma população muito mais educada. Até por ser uma população muito menor, é muito mais fácil lidar com uma população menor do que com uma população tão grande quanto a população brasileira, em um âmbito territorial enorme, como é o caso do Brasil. Mas na Argentina, olha só, os filhos dos ditadores, dos torturadores, hoje renegam os pais. Por quê? Porque para eles, humanidade, caráter, não é negociável. Hoje, aqui no Mas Brasil, lembre que esses pais foram julgados, e aqui não, né? Aqui foram anistiados. aqui nós jogamos para debaixo do tapete. O que acontece? A anistia correta se dá para as pessoas que lutaram contra o autoritarismo, não contra a democracia. As pessoas que lutaram contra a democracia não merecem perdão, nem histórico, nem por parte do sistema de justiça. As pessoas que lutaram contra a democracia, as pessoas que, por meio da força, impuseram uma ditadura, essas pessoas têm que ficar com os nomes lá na latrina da história e também devem ser julgadas, ainda que simbolicamente, para que os seus filhos e os seus netos tenham vergonha do sobrenome que têm. Tenham vergonha de ser um Médici, por exemplo. Tenham vergonha de seu filho, o neto, Costa Silva. o neto do Ustra. Essas pessoas têm que se envergonhar dos seus antepassados. Fez com que as pessoas, ao invés de se envergonharem, tivessem orgulho. Fez com que o exército defendesse, por meio da Escola Superior de Guerra, uma doutrina autoritária e golpista, como defende hoje. Isso acaba fazendo com que o processo penal brasileiro, só para a minha área, o processo penal brasileiro, ele, por conta de não ter sido feita as pazes com o passado, o processo penal brasileiro é extremamente autoritário. É mais fascista do que o próprio processo penal fascista de Mussolini. O Código de Processo Penal brasileiro, ele foi elaborado com base no Código... Ele foi elaborado com base no Código de Rocco e de Mancini, que eram juristas fascistas. O Rocco foi ministro da Justiça de Mussolini. E o Código Penal fascista, que foi transplantado aqui para o Brasil, foi feito o Código Penal brasileiro, Código Penal e Código de Processo Penal brasileiro. Nós conseguimos ser mais autoritários no nosso processo penal do que o próprio Código. Ou seja, nós somos mais fascistas do que o fascismo. Por quê? Porque não foi feita as pazes com a história, nós não visitamos os nossos problemas, nós não tratamos disso e continuamos a olhar nosso passado como se aquele autoritarismo fosse absolutamente normal. E essa mentalidade continuou dentro do sistema penal, massacrando pessoas pobres e negras. Sim. O que acontece? Olha só, e daí a gente tem um processo penal extremamente autoritário, extremamente excludente, e que nós não fazemos essa reflexão, e que utilizamos, inclusive, para justificar esse Código de Processo Penal, a doutrina da Escola Superior de Guerra. Por meio daí a gente tem que dar nome aos bois, né? Que é
autor extremamente respeitado, professor da USP, o Cândido Rangel Dinamarco, mas, pô, ele utiliza a Escola Superior de Guerra para justificar um código penal fascista, um código de processo penal fascista, pelo amor de Deus. Isso daí não é o que a gente precisa de alguém, a gente precisa criticar e trazer a leitura desse código de acordo com a Constituição, que é democrática, e não com ensinamentos autoritários do Exército. Isso, trazendo já para a minha área, que eu me sinto mais confortável de falar até, Uhum. mas, mas isso daí fez com que diversos setores da sociedade não fizessem as pazes com o passado e garantiu que a polícia continuasse sendo autoritária, com que a Sim, e polícia continuasse militarizado, sendo né? Continua militarizado. não só não, mas não é só a polícia militar que é autoritária, a polícia civil também é autoritária. E as Uhum, duas uhum. polícias são autoritárias e corruptas. E daí a gente também tem que dar nome aos bois mais uma vez. O Miguel Reale Júnior, que quando o Montoro tentou democratizar, quando o Montoro tentou limpar a polícia para acabar com a corrupção e com a violência da polícia, quando ele viu que não conseguiria fazer isso, por conta de pressão política, tanto dos policiais quanto de políticos, ele colocou quem lá para garantir que a violência e a corrupção iam continuar? Miguel Reale Júnior, que foi quem assinou o pedido de golpe. Ou seja, Uhum, uhum. desde a década de 80, esse sujeito está fazendo mal para o Brasil, ele está sentado aonde? Hoje? É. Numa cadeira da USP. São essas pessoas que nós queremos que ensinem nossos futuros juízes, nossos futuros advogados. Veja só, para mim, é uma vergonha você ter professores assim numa das maiores universidades paulistas do Brasil. É uma Claro, vergonha. claro. E olha, isso até eu ignorava. Então, você veja como essas informações a gente não segue, você segue, né? Então, a gente praticamente passou do tempo, mas não faz mal, porque você trouxe uma tal quantidade de informações. Eu, por exemplo, vou ouvir sua entrevista toda de novo, né? Porque você tem uma vivacidade, uma rapidez, e espero que os ouvintes estejam aproveitando muito, tanto quanto eu, e ouçam várias vezes, porque é o momento da gente entender essa promiscuidade entre as violências e não é bem ilegalidade, mas isso que vai ficando meio negociado com a lei, né? Esse jogo baixo que se faz, e a continuação disso hoje. E foi muito bom te ouvir, André, podia ficar te ouvindo até às 6:30 da tarde, mas não dá, primeiro por causa da rádio, e segundo porque eu tenho que preparar uma primeira aula de um curso sobre ressentimento, eu vou aproveitar e divulgar hoje. Eu vou dar 4 aulas sobre o ressentimento na Casa do Saber, e a primeira é hoje. Eu ainda não preparei. Então, mas olha, muito prazer em te escutar. Eu pensei que a gente ia ficar muito tempo conversando nessa questão, que é importante, da prisão do Galo, né? Mas você trouxe aulas de história, né? De história do ponto de vista jurídico. Então, muito obrigada mesmo. Foi uma entrevista preciosa. Muito obrigado pelo convite, Maria Rita. Foi uma conversa muito gostosa. Espero que possamos fazer mais vezes. E continuo aqui à disposição para o que vocês precisarem, e inclusive dos ouvintes, né? Caso queiram, de alguma forma, entrar em contato, também estou à disposição. Vejamos se mais para frente conseguimos nos encontrar pessoalmente também, né? Depois da pandemia, para Seria muito discutir bom. mais longamente tudo isso. E mais os nossos cachorros. Exatamente, Tudo com os isso e mais cachorros, os que é nossos muito mais vira-latas. gostoso. Um grande abraço, muito obrigada. Mauro, tchau. Até para os ouvintes. Bom fim de semana.